Ele passou a vida inteira fugindo de uma pessoa, o próprio pai. Mas quando finalmente achou que havia enterrado todas as mágoas, o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz fraca de um estranho dizia que o velho estava morrendo e queria vê-lo uma última vez. Caio, mesmo sem entender porquê, pegou um ônibus rumo ao passado, para uma cidade esquecida no interior da Bahia, onde os fantasmas ainda usavam o nome dele. Às vezes, a cura para uma dor antiga não vem do arrependimento de quem te feriu, mas da coragem que você encontra em si para deixar de sangrar. O reencontro deveria ser simples, um adeus, talvez uma conversa breve. Mas o pedido do pai foi o início de tudo. Me acompanha até a capela lá no alto do morro. É só isso que te peço. Só isso? Quantas vezes a gente fecha a porta achando que está se protegendo, mas na verdade está se trancando com a dor lá dentro. E se perdoar não for dizer tá tudo bem, mas sim escolher não carregar mais aquilo que nos quebra por dentro. Caio acreditava que justiça era ver o pai definhar sozinho. Era o preço. Mas naquela estrada de terra e silêncio, percebeu que algumas dívidas não se pagam com sofrimento, se pagam com presença, com escuta, com o tipo de amor que não precisa mais de explicações. Quando o perdão chega, não é por merecimento, é por libertação. Caio não sabia o que doía mais: o peso do sol baiano nas costas ou o silêncio do homem que andava ao seu lado. O velho caminhava devagar, arrastando os pés pela estrada de terra batida, com a respiração pesada, como se cada passo fosse arrancado à força do corpo cansado. Tinha os ombros curvados e a pele marcada por anos que ele mesmo não lembrava direito. A barba rala, que crescia sem cuidado, balançava com o vento seco do sertão. Estavam juntos, mas não estavam. Era como se a estrada fosse larga demais para dois. Desde que saíram da pequena casa simples, no início daquela manhã, não trocaram mais do que 4 palavras. "Vamos?" tinha perguntado o pai. Caio apenas assentiu. Nem sabia por que tinha aceitado. Talvez porque ele parecia mesmo à beira do fim. Talvez por raiva. Talvez por covardia de ir embora sem entender por que aquela história nunca teve paz. Não sabiam como se olhar. O tempo tinha feito o favor de deixar tudo mais estranho. No caminho, só se ouvia o som do mato seco sendo esmagado sob os sapatos, o vento forte dançando entre as árvores retorcidas e os soluços que o pai tentava esconder tossindo. Não havia desculpas, nem acusações, só o que ficou no meio. As palavras não ditas que enchiam o ar como fumaça. Caio lembrava do cheiro de álcool, da mãe chorando sozinha na cozinha, das noites em que fingia dormir só para não ouvir os gritos. Lembrava de tudo que o pai talvez fingisse ter esquecido. E era isso que mais machucava, o fato de ele não dizer nada, como se nada tivesse acontecido. "Você ainda gosta de caminhar?" perguntou o pai sem olhar para ele. Caio respirou fundo. Tinha esquecido que quando era pequeno, adorava correr pelos morros. Tinha esquecido quase tudo que envolvia aquele homem. "Faz tempo que parei", respondeu seco. O silêncio voltou a se instalar entre os dois, mas dessa vez era diferente. A pergunta, simples e boba, tinha mexido com alguma coisa. Uma lembrança, talvez. Uma parte dele que ainda não tinha morrido completamente. Mas ele não se permitia amolecer. Ainda não. Subiram uma ladeira de pedras soltas. O pai tropeçou, quase caiu. Caio teve o reflexo de segurá-lo pelo braço, mas hesitou. E foi nessa hesitação que percebeu. Perdoar não era fácil. Exigia coragem. E ele não sabia se tinha. Quando sua mãe foi embora, o velho começou, mas a voz falhou. Caio parou de andar. Só olhou para frente sem responder. O pai também ficou parado. Estavam a poucos metros de uma sombra onde podiam descansar. Mas naquele momento, o que pesava mais não era o calor. Era o que vinha vindo por trás das palavras. Eu não sabia como cuidar de vocês, nem de mim", disse por fim. A frase caiu como uma pedra no peito de Caio. Ele queria dizer 1000 coisas. Queria gritar, bater, perguntar onde ele estava quando mais precisaram. Mas não disse nada. Porque no fundo nenhuma resposta mudaria o que foi, e isso doía ainda mais. Se sentaram embaixo de uma árvore torta, o velho respirando com dificuldade. Caio tirou uma garrafinha d'água da mochila e estendeu sem pensar. O pai olhou surpreso, mas aceitou. Bebeu devagar, como se aquele gesto dissesse mais que qualquer palavra. "Eu devia ter te escrito", murmurou o pai. "Mandei uma carta, você chegou a receber?" Caio balançou a cabeça. Não sabia se estava mentindo. Talvez tivesse recebido e rasgado sem ler. Talvez nem tivesse lido mesmo, mas era tarde para isso agora. "Eu só vim porque achei que era uma despedida. Não esperava ter que caminhar com você", disse Caio encarando o chão. O pai soltou uma risada fraca, meio sem graça. "Nem eu achei que você viria. A capela é o único lugar onde consigo pensar em paz. Sempre achei que, se eu morresse lá, talvez Deus me ouvisse de verdade." Caio olhou para ele pela primeira vez com atenção. Estava mais magro do que lembrava, mais velho, mais frágil. Não parecia o monstro que guardava na memória, mas ainda assim, não era fácil esquecer. Levantaram-se sem dizer mais nada
e continuaram. O sol já começava a se esconder atrás das montanhas, pintando o céu com tons alaranjados. A capela ainda não era visível, mas o caminho parecia menos sufocante. Ainda doía, mas agora doía com um tipo diferente de peso, como quem começa a limpar uma ferida antiga, mesmo sabendo que vai arder. O caminho parecia mais estreito agora. O vento tinha parado, e só o som das passadas lentas cortava o silêncio seco da tarde. Caio andava um pouco à frente, como se tentasse fugir da presença do pai, mesmo que os dois compartilhassem o mesmo chão. Já estavam há quase 3 horas na estrada. O suor grudava na camisa, a garganta arranhava. E no fundo do peito, uma raiva antiga começava a se misturar com algo pior. Pena. De vez em quando, ele olhava discretamente para trás. O pai vinha mais lento, os passos arrastados. Segurava a lateral da barriga, como se o próprio corpo avisasse que não aguentaria muito mais. Mesmo assim, não reclamava. Só caminhava como se aquele esforço fosse tudo que ainda restava para dar. Você nunca quis saber se eu estava vivo, né? Caio soltou a pergunta sem pensar, ainda de costas, sem diminuir o passo. O pai parou por alguns segundos, respirou fundo e respondeu baixo. Que sim, todos os dias. A resposta veio simples, mas atingiu em cheio. Caio se virou devagar, o rosto duro, os olhos úmidos. O pai estava ali, parado no meio da estrada, parecendo menor do que nunca. A boca tremia, mas ele segurava, como se estivesse proibido de sentir. E por que nunca ligou? Por que nunca apareceu? Caio deu um passo para frente, a voz falhando. Eu esperava. Todo maldito aniversário. Eu esperava que você aparecesse na porta, que dissesse qualquer coisa, que pedisse desculpa. O velho abaixou a cabeça, porque eu sabia que não tinha desculpa, e tinha medo de ouvir da sua boca que era tarde demais. Caio sentiu a raiva se transformar em algo confuso, uma dor que não sabia onde encaixar. Queria que ele se defendesse, que dissesse qualquer justificativa absurda para poder odiar com força. Mas aquele homem só admitia, calado, o que tinha feito, ou deixado de fazer. Seguiram andando. O céu já estava manchado por tons escuros, e o ar começava a esfriar. Lá longe, no alto do morro, a silhueta da capela finalmente apareceu. Pequena, simples, quase invisível. E ainda assim parecia pesar mais do que qualquer outra coisa naquela caminhada. Eu me arrependo de tudo, o pai disse de repente, como se não suportasse mais o silêncio. Caio não respondeu. A palavra tudo parecia vaga demais. Não sei se tenho tempo, mas se tiver... Ele engoliu seco. Me perdoa, filho. Foi ali que o tempo parou. Caio sentiu um nó se formar na garganta. Aquele pedido tão esperado por anos agora parecia vazio. Não por maldade, mas porque talvez tivesse vindo tarde demais. O que se faz quando me desculpa chega depois que o coração já se transformou em pedra, quando as feridas já viraram cicatriz e ainda assim latejam como se fossem novas. Ele parou, olhou para cima, para o céu que começava a esconder o sol. O vento voltou fraco, bagunçando seus cabelos suados. Respirou fundo e pensou em tudo, nos aniversários em silêncio, nas noites sem sono, nas perguntas sem resposta, no homem bêbado que gritou com a mãe até ela ir embora. Pensou em si mesmo, aos 7 anos, encolhido no canto do quarto, com medo do barulho da porta batendo. Mas ali, naquela estrada poeirenta, tinha algo diferente. O pai não era mais o homem de antes. Não havia força nem orgulho, nem sombra de arrogância. Só um velho cansado tentando acertar no final, mesmo sabendo que já tinha falhado. Perdão não é esquecer, Caio disse devagar. E também não apaga o que aconteceu. O pai apenas assentiu com os olhos baixos. Mas talvez seja a única coisa que nos sobra. Pela primeira vez, os dois se encararam de verdade. Não como pai e filho, mas como 2 homens machucados demais para continuar carregando o que carregavam. A distância entre eles não sumiu, mas deu lugar a uma ponte invisível, frágil, mas real. Me ajuda a subir até lá? O pai pediu, com a voz fraca, apontando para a capela no topo. Caio hesitou por um segundo, depois estendeu o braço. Vamos, subiram devagar. O pai se apoiava nele com o pouco de força que restava. Cada passo parecia custar 1 ano, mas agora andavam juntos, pela primeira vez em décadas, lado a lado. Mesmo que o tempo não voltasse, mesmo que a dor ainda existisse. Chegaram ao topo pouco antes do céu escurecer por completo. A capela era pequena, de portas abertas, cheirando a madeira e passado. Lá dentro, só silêncio e uma paz estranha que Caio ainda não sabia se merecia. Mas ali, com o pai sentado ao seu lado, respirando com dificuldade, ele entendeu uma coisa. Perdão não é justiça, é liberdade. Não para o outro, mas para quem escolhe parar de carregar o peso. O interior da capela era simples. 4 bancos de madeira gasta, um altar sem enfeite e uma cruz pendurada torta, como se até ela tivesse cansado de se manter em pé. Caio ajudou o pai a se sentar, e por alguns minutos nenhum dos dois disse nada. O velho observava o chão como se buscasse nas rachaduras da pedra alguma coragem que tinha deixado para trás. Eu costumava vir aqui quando era menino, ele disse, quebrando o silêncio. Era o único lugar onde meu pai não me seguia. Caio virou o rosto devagar. Aqui
Aquilo o pegou de surpresa. Seu pai? Um homem pior do que eu fui. Bebia mais, batia mais, morria mais gente por dentro do que por fora. Mas era como se todo mundo tivesse medo de dizer alguma coisa. E eu cresci achando que era assim mesmo que se fazia um filho virar homem. A respiração dele já estava mais curta e a voz saía entrecortada, mais firme. Caio sentiu o peito apertar. Nunca tinha parado para imaginar o pai como filho. Nunca teve espaço para isso. Só via o que tinha vivido. E bastava. Eu fugi de casa com 17. Dormia em estação de trem. Pedia comida em porta de boteco. Um dia conheci sua mãe e por um tempo, juro, achei que poderia ser diferente. Ele tossiu, levou a mão ao peito, mas insistiu em continuar. Quando você nasceu, eu entrei em pânico. Achei que não sabia ser pai. E realmente não sabia. E quanto mais eu errava, mais eu bebia. Quanto mais eu bebia, mais eu me escondia de vocês. Caio escutava calado, o maxilar travado, os olhos fixos numa vela apagada sobre o altar. Tudo dentro dele gritava. Queria negar, sair dali, mas não conseguia. O que prendia seus pés ao chão agora era o peso de algo novo, a compreensão. Não era perdão ainda, mas era o começo de um entendimento difícil de evitar. Eu pensei em mudar. O velho continuou, mas sempre parecia tarde. Quando sua mãe me deixou, achei que era o que eu merecia. Só não esperava que você fosse junto. A garganta de Caio queimava. Engoliu seco. Algo entre raiva e tristeza se misturava sem controle. Era cruel saber que parte da dor que carregou a vida inteira talvez viesse de uma dor ainda mais antiga que não era dele. Ele tentou dizer algo, mas parou. Fechou os olhos. Por que você nunca me contou isso antes? O pai sorriu fraco, com a cara de quem já sabia a resposta. Porque eu tinha vergonha, porque achei que ninguém ia querer ouvir, e porque achei que você me odiava tanto que não adiantaria mais falar. Caio balançou a cabeça. Não sabia se aquilo era verdade ou só a versão dele da história. Mas naquele momento percebeu algo que nunca tinha admitido. Parte da dor que carregava não era só pelo que o pai fez, mas pelo que ele não soube pedir, pela conversa que nunca veio, pela explicação que nunca chegou. Eu não te odeio, disse quase num sussurro. Eu só senti sua falta a vida toda. O pai fechou os olhos. 2 lágrimas escaparam, discretas, sem barulho. Caio se aproximou, sentando ao lado dele no banco. Ficaram ali lado a lado como 2 desconhecidos tentando se encontrar antes que o tempo acabasse de vez. Tem mais uma coisa, seu pai murmurou. A carta que mandei, ela tinha um presente dentro. Caio franziu a testa confuso. Que presente? Uma foto sua, com uns 4 anos correndo pelo quintal. Eu carreguei aquela foto por décadas. A cada lugar que eu ia, era ela que me lembrava de quem eu tinha deixado para trás. Caio engoliu o choro. A imagem daquela foto nunca vista queimou por dentro. O pai puxou devagar um envelope amassado do bolso da camisa. Estava desbotado, quase destruído. Dentro, a foto. Caio pegou com as mãos trêmulas. Era ele, pequenino, sujo de terra, com o sorriso aberto que não lembrava mais como era. Por que me mostrar isso agora? Perguntou. Porque é tudo que me restou de você, além da culpa. E porque se eu morrer amanhã, quero que você saiba que eu te amei do jeito torto que consegui. Caio apertou a foto no peito. A dor não foi embora. A mágoa também não. Mas ali, dentro daquela capela, entre 2 pessoas quebradas pelo tempo, nasceu algo raro. Um espaço onde o passado não precisava mais ser repetido, só ouvido e quem sabe um dia compreendido. A noite já tinha caído quando Caio acendeu uma vela na capela. A chama tremia, solitária, como se não soubesse muito bem se deveria continuar acesa. O pai estava sentado no banco ao lado com o corpo inclinado, os olhos quase fechando. O silêncio agora não era mais pesado, era cheio de coisas que enfim tinham sido ditas. A gente precisa voltar, vai esfriar. Caio disse quase sem voz. O pai abriu os olhos devagar. Respirava com dificuldade, como se o ar estivesse cada vez mais escasso dentro do peito. Vai na frente. Eu fico mais um pouco. Não, a gente volta junto. O velho sorriu, cansado, e fez sinal para ele sentar de novo. Caio obedeceu. Sentou ao lado, mas dessa vez mais perto. Os 2 ficaram ali, escutando o vento batendo nas janelas da capela, como se a noite estivesse tentando entrar. Eu pensei que ia morrer sozinho. O pai confessou. Não pelo corpo, mas pela alma. Já tinha aceitado que você não viria, que talvez fosse melhor assim, que merecia ficar esquecido. Caio abaixou a cabeça. Aquele homem ali já não lembrava em nada o pai que ele tinha guardado dentro da memória. O rosto estava pálido, o olhar distante. Era como se estivesse se desfazendo aos poucos, como areia levada pelo vento. Eu também pensei em não vir, ele admitiu. Mas algo me empurrou, talvez para encerrar uma história, talvez para ver você morrer. Mas agora, eu não sei mais. O velho assentiu devagar, com um suspiro profundo. Depois virou o rosto e olhou para a vela acesa no altar. Se um dia você tiver um filho, começou com esforço. Promete não repetir o que eu fiz? Caio sentiu um aperto que não conseguia explicar. Nunca pensou em ser pai. Nunca achou que poderia ser alguém melhor do que aquilo que conheceu. Mas ali, naquela capela esquecida no alto do morro, ele entendeu que a história não precisava se repetir. Nem sempre. Prometo, respondeu olhando firme para frente. Por um instante, o pai sorriu. Um sorriso tão leve que quase não se viu.
Em seguida, fechou os olhos e encostou a cabeça no ombro do filho. Caio não se mexeu. Deixou que ficasse ali. Pela primeira vez, ele não afastou, não endureceu, só ficou. Minutos se passaram, ou talvez horas. O tempo ali dentro tinha parado. Pai, ele chamou baixinho sem resposta. Encostou a mão no ombro dele. Frio, muito frio. O velho estava imóvel. Seria fácil dizer que foi pacífico, que morreu em paz. Mas não era isso que doía. O que doía era o que veio depois. Perceber que aquela despedida tinha sido de fato a última. Que não haveria mais conversa, mais explicações, mais nada. Caio não chorou na hora. Apenas segurou o corpo do pai com cuidado e o deitou no banco. Acendeu mais uma vela. Depois sentou ali ao lado dele de novo. Só então o choro veio, silencioso, pesado, como um rio que guardou água demais. No dia seguinte, com a ajuda de alguns moradores locais, ele providenciou um enterro simples, sem discursos, sem homenagens. Só algumas poucas pessoas, um céu limpo e um homem quebrado tentando entender o que restava de si. Depois que tudo acabou, Caio voltou à capela. Sentou no mesmo banco. A vela ainda queimava. No colo, segurava a velha foto que o pai tinha lhe dado. Olhava para aquela criança na imagem e se perguntava se ela teria orgulho do homem que se tornou. Não sabia, mas naquele dia sentiu algo diferente. Como se parte do peso tivesse ficado ali, naquele morro. Como se o caminho de volta fosse mais leve. Não porque a dor tinha sumido, mas porque ele não estava mais sozinho dentro dela. Quando desceu o morro, o sol começava a nascer. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava indo para algum lugar. Talvez não fosse o fim, talvez fosse o começo de uma história que ele mesmo teria que escrever, com menos raiva, mais silêncio e, quem sabe, um pouco mais de perdão. E você, o que faria se tivesse uma última chance de ouvir quem te machucou? Não para justificar, mas para tentar entender. Às vezes, o perdão não é sobre quem errou, é sobre quem decide não viver mais acorrentado ao que já passou. Se histórias como essa tocam algo aí dentro e te fazem olhar diferente para tua própria caminhada, se inscreve no canal. Tem muita vida escondida nas palavras que a gente ainda não teve coragem de dizer. Comenta aí, você desceria desse morro com o coração mais leve? Ou deixaria tudo para trás sem olhar de volta?